Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos. Na bênção do nosso Mestre Jesus, iniciamos mais um Evangelho na Rede, aqui pela nossa valiosa Rede Amigo Espírita, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito bom dia a todos, nessa terça-feira do dia 30 de março de 2021. Já estamos entrando em abril, hein? Que coisa, como que o tempo está passando tão rápido assim. De certo modo é bom, né? Para passar logo, ver se acaba logo essa pandemia aí, passando o tempo logo, a gente vai chegar a vacinar esse povo todo aí. Dou as minhas boas-vindas, desejando que vocês possam encontrar hoje aqui respostas para muitas das perguntas que vocês devem ter e que nós também temos, e nós estamos aqui para compartilhar esses momentos de perguntas e respostas. Bem-vindos, um grande abraço e vamos em frente, né? Bom dia da Estela para nós. Muito bom dia, pessoal. Desejo que todos nós possamos escutar as vozes dos instrutores, benfeitores nesse momento em que buscamos conhecer um pouquinho mais sobre as verdades do Espírito, as verdades que nos levam a caminhar uma direção mais segura, que o lar de vocês possa ser abençoado, a sua casa mental, por estar aqui conosco buscando. Muito obrigado pela presença de todos. Sejam bem-vindos. E realmente, Alciane, vai passar isso logo, né? A gente tá assim, sabe? Cansei dessa brincadeira já. Cansei. Pois é. Vamos acabar logo com isso, gente. Vamos lá. Vamos para a nossa oração, então, para dar início ao nosso estudo de hoje, que hoje é um estudo um pouco longo sobre a nova era, e a Estela vai fazer a prece para nós darmos início, então. Vou colocar a aguinha para ser fluidificada, né? Se vocês quiserem pegar uma aguinha aí para vocês, para a pessoa que mora com você, até o final do estudo não tem problema, porque o Oceano vai fazer uma prece no final, tá bom? Vamos agora fazer uma prece para a abertura desse estudo. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, guia e modelo da humanidade, que enviou seus benfeitores, seus colaboradores, anjos celestiais, estão todos trabalhando nesse momento no planeta Terra, e alguns nesse instante, presente nessa corrente, intuindo cada um que está com angústia, aflição, dúvidas, gratidão também. Muito obrigado por esse envolvimento. Que possamos sentir todas as instruções, todas as influências boas que chegarem até nós, a ponto de transformarmos as teorias de amor que recebemos em ação, pelo bem do próximo, pelo bem de nós mesmos. Senhor Jesus, que possamos vibrar nesse momento pela paz e principalmente pela cura física, dependendo, nós sabemos, do merecimento e dos desígnios do Pai, pela cura e o equilíbrio das pessoas que têm um ente querido nos hospitais, principalmente aqueles que estão na UTI, aqueles que estão entubados, aqueles que receberam agora o diagnóstico do Covid positivo, aqueles que estão em casa, convalescentes. Oramos, Mestre, pelo equilíbrio de cada um, para que, se for voltar para casa com saúde, recuperado, que volte cheio de propósitos renovados. E para os entes queridos, muita paz e serenidade para suportar e aceitar esse momento. Para os que vão desencarnar, que eles possam levar em seu coração todo o bem que fizeram, deixar a culpa para trás, entrar no arrependimento, que é uma alavanca do progresso, tentando fazer melhor, e se encontrar com todos os benfeitores amigos que os recebem no mundo espiritual. Senhor,
Sabemos que está abençoando cada lar nesse momento. Sabemos que está mais próximo de nós que buscamos estar contigo, Senhor. Abençoado seja todos daqui, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Pai, por essa união, que assim seja. Que assim seja. Olha, hoje nós trouxemos o livro Confia e Segue. Esse daqui, Confia e Segue, é o livro que eu confundi quando a Lisa perguntou para mim, Estela, você tem Confia e Serve? Ela nos deu, esse é Confia e Segue, pelo Espírito de Emmanuel, das mãos de Chico Xavier. Eu vou ler um trechinho só, porque o Oceander vai ler o capítulo de hoje do Evangelho, é um pouquinho extenso. Então, rapidinho aqui, do livro Confia e Segue, Emmanuel trouxe para nós, pelas mãos de Chico, a seguinte mensagem. Capítulo 19, na Seara Renovadora. O cristianismo redivivo é sol na alma, auxiliando-nos a ver e a servir. Entre nós, o princípio religioso não se confina à profissão de fé, vazada na confissão labial pura e simples. Além da palavra que exprime o pensamento, será igualmente a ação que reflete a vida. É por isso que toda a nossa predicação deve começar em nós mesmos, através do estudo edificante que nos amplie o horizonte mental e através do serviço que nos propicie a experiência. Bonito, hein? Gostou, muito bom, hein? Chamamento, hein? Gostou, hein, Oceano? Chama que vem, como dizia o cara lá que fazia o bingo aqui em Rio Preto. Chama que vem. Aí eu te pergunto, qual o nível de tranquilidade que você ficou com um texto desse? Não me faz essas perguntas difíceis, não, pelo amor de Deus. Ai de mim. Ai de mim. Quem o Reinaldo tá aí? O rei tá aí. Né, rei? Ai de mim, né, rei? Vamos lá, gente. Um abraço para todo mundo que chegou agora aqui. O Carlos Tanimura, o Paulo de Tarso, a Patrícia Lima Paulo Figueiredo. Paulo de Tarso chegou? Paulo de Tarso 2, ó. Paulo, ó. O Jorge Bento, nosso querido Jorjão. Ô, Jorge. Nosso querido José Ricardo Bertazzo. Que honra ter o nosso querido doutor amigo aqui. A Marisa Barreto Caldeira. A Neiva Melzi. A Silvana Bessa Ferraz. A Letéia Ribeiro. A Ju Luquez. Juju. Eu não sei porque só tem gente boa. Só tem o que eu tô falando uma hora, eu vou ficar bom também, você vai ver. Eu vou ficar ainda, que esse povo todo em volta aqui. A Vivi Costa. Vivi. Falou que a nossa camiseta é linda. Ó. A minha é da gratidão. Vivi Costa. Um beijo também para Rose Meire Martins Bodino, para meu querido Sivaldo. Só gente boa aqui, hein? Olha só, a Rita Brucani, lá de Teresópolis. E aí o Luciano Praciano tá me zoando aqui, falou que ele conhece 2 Oceanders, o Oceander Atlântico e o Oceander Pacífico. Te pego, hein, Lu? Tá me zoando aqui o Lu, viu? Só porque ele tomou vacina, ele tá assim. Tá todo serelepe, só porque ele tomou, só porque ele tá vacinadinho já. Kiko Menezes, bom dia para você também. A Ana, quem que tá mais aqui? Deixa eu ver quem que tá aqui que eu vi aqui agora. A Ana Jansen. Deixa eu ver aqui. Ana Augusta Jansen, isso mesmo. Jensen, aliás. Esposa do meu querido Márcio Jensen, meu mestre. Grande Márcio Jensen, que é uma figura inesquecível. A Giovana Alonso, um beijo pra Gi. Ela pro Andrezão aí. Só gente maravilhosa aqui em volta de nós. O Tiago Vieira, joia. E o Tiagão tá aí hoje? Será a Daiane? Acho que tá, né? Um beijo pro Tiagão, pra Daiane aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. Hoje nossa instrução aqui é longa, mas muito produtiva. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui é o único que tem comidinha aqui pelo Kiko, nosso calopsita, que deu uma triturada aqui na capa. Ninguém tem uma capa triturada, como nós aqui. No 9º item, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, ditado por um espírito israelita em Milhouse, 1861. Ou Mulhouse, não sei como é que se pronuncia direito. Vamos lá, gente. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas. As vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade.
Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziram-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, aliás, e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso. Aqui a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. No item 10, temos a lição ditada pelo espírito Fénelon em Poitiers, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento de Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue, e hoje atualizando aqui, após 21 séculos, né? E apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre.
Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveriam montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro, e animalzinhos insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Item 11, ditado pelo espírito de Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler, nas notáveis confissões desse eminente espírito, as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo, que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nestas palavras, e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Aí tem uma nota aqui que diz assim: Santo Agostinho vem, por acaso, modificar aquilo que ensinou? Não, seguramente. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como homem. Sua alma liberta percebe claridades novas e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos incubos e súcubos, aliás, aos espíritos íncubos e súcubos, bem como o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Ao proclamá-lo hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos, que se encontram numa posição semelhante. Muito bom. E semana que vem, meu reino não é deste mundo. Semana que vem. Vamos aos comentários da Estela. Esses 3 itens que o Oceaner leu até agora, todos eles, de alguma maneira,
tentando provar para uma pessoa que inicia na doutrina espírita, ou até nós mesmos, que já estudamos há algum tempo, que de maneira alguma a doutrina espírita veio destruir desde a época de Moisés. E aí eles colocam Moisés ali como necessário naquela época em que nem a cultura tinha avançado, eles tinham a mente um pouquinho mais fechada, e precisou vir quem? Vir um brutão ali, colocar a ordem no pedaço. Ficou muito claro isso para nós. Aí Jesus veio trazer para nós as verdades dos caminhos a nos levarem a uma vida mais ditosa, mesmo aqui na Terra. E para o espírito, o verdadeiro caminho da vida até você chegar a ser um anjo, até você não ter mais defeitos que fazem você ficar triste, porque é isso que acontece com quem entende um pouco do espiritismo e saiu já daquele momento que é assim, ó, eu comecei a estudar a doutrina espírita, aí eu vejo que tudo a culpa é minha. E aí você se liberta dessa ignorância de achar, então a culpa é tudo minha, é sempre eu que tenho que mudar. Nós não vamos mudar pelo outro ou pela circunstância e aceitar o mal. Nós vamos tentar compreender o tamanho do outro, compreender o que a vida nos traz. Só que quando a doutrina coloca para nós a reencarnação, porque pensa assim, gente, o que Santo Agostinho, ele trouxe um monte de mensagem no Livro dos Espíritos. Então, nessa época, eu acho que foi muito necessário que Kardec colocasse uma explicação, uma nota sobre ele no Evangelho, porque ele te dava muita comunicação. E ele, por ser representante do catolicismo, também continuou sendo importante a voz dele. Porque a maioria dos espíritos, eles não precisam assinar, eles não têm vaidade de coloca aí Santo Agostinho. Então foi necessário. E mesmo que não tivesse sido ele, mas era necessário que fosse esse nome, que representava muito para a Igreja Católica. E hoje, nos tornando espírita, ou pelo menos estudando a doutrina para ver qual é, a gente pensa assim, então, o que vocês estão fazendo aí de diferente das outras igrejas? Primeiro que a doutrina traz para nós uma visão de você estudar e colocar em ação o que Jesus já nos ensinou. E a reencarnação. A reencarnação vai explicar para nós, de uma maneira muito clara, que não existe vítima aqui na Terra. E o que faz isso na sua mente? As vítimas do Covid hoje, por exemplo. Eu e o Oceander ontem, a gente burlou a lei 10h30 da noite aqui, para poder fazer uma caminhada, e não tinha ninguém, porque estamos em um semi-lockdown, né, Oceander? E aí nós olhamos aquelas casinhas nas ruas, assim, todo mundo dentro de casa. Acho que eu e o Oceander viu um casal ontem, né? Uma mocinha grávida caminhando. E toda casa hoje tem uma dor de 2020 para cá. Nós todos temos dores, mas eu estou falando especificadamente da Covid-19. Então, por ser algo que está muito assim, latente em nós, vamos falar então o que a reencarnação pode nos ajudar nesse momento. Ela pode nos ajudar a enxergar o porquê que Deus leva um pai de família e deixa o vozinho em casa. Por que Deus levou a mãe da criança e deixou aquela mulher ali, ó, nem tem filho, fala mal de todo mundo. Sabe essas questões que nós nos fazemos? Essas questões nos levam, então, a um Deus que não está trabalhando direito. Essas questões, essas dúvidas, essas reclamações, as queixas, a não aceitação, nos leva a um Deus injusto. Um Deus que está com um globo de loteria e de vez em quando ele gira, pega uma bolinha, opa, você é a bolinha da vez. Acreditando então em sorte, em acaso. Não é esse Deus que Jesus trouxe para nós. E como a doutrina, ela prossegue tudo que Jesus falou, e Jesus já disse que bom é meu Pai,
justo, misericordioso, como diz o nosso evangelho, então não tem ninguém que está desencarnando de maneira inocente. E aí a gente pensa também que a pessoa desencarnou parece um castigo. Um castigo para os que ficaram, um castigo para os que foram. E a reencarnação vai nos ajudar muito com isso. Reinaldo está aqui na corrente, ele estuda comigo nesse momento, a gente está estudando o livro Entre a Terra e o Céu, que ler o livro é uma coisa, mas estudar é outra. E uns capítulos passados, nós encontramos o menininho Júlio na família que estava se refazendo em afeto, em harmonia, no colo da mãe, desencarna por uma doença, um problema na respiração. Se não soubéssemos da história do menininho Júlio, nós também cairíamos em um pai injusto, que falta de sorte, teve um bebê, ó, de repente o bebê morreu, que falta de sorte é danado, né? Sorte é como se realmente Deus não existisse. E aí nós descobrimos a história de Júlio, que é um suicida, e ele precisa dessa desencarnação para fortalecer dentro do peito que viver é necessário. E ele precisou dessa reencarnação para só na carne refazer um mal tão grande que ele fez a sua roupagem. E aí a gente entende. E aí nós olhamos aqui, não que não vai ter dor. Entender de reencarnação não livra a tua dor. Porque existe a saudade. Nós encontramos na descrição de Cartas de uma Morta, quando a mãe de Chico Xavier traz para nós o que existe em Marte. E aí a pergunta que a Lara fez, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, a minha filha de 12 anos, mas mãe, ninguém vê ninguém em Marte, assim como também nós não vemos os espíritos. Já fotografaram Marte? Fotografaram Marte já, né? Então, já pousou uma sonda. Então, aí posa, pega um pedaço de terra, não existe vida em Marte, não existe vida que os nossos olhos possam enxergar. Ou a gente imagina que o pessoal lá do Rio de Janeiro olha para cima. Apesar de não ter muita descrição de que nosso lar, não seja no livro da Igorina, né, Sandra, que a colônia Nosso Lar fica exatamente em cima do Rio de Janeiro, as descrições que André Luiz faz como espírito o tempo todo, de que os auxílios que ele dá é sempre vamos para a Terra e ele desce direto no Rio de Janeiro, então vamos imaginar que a colônia Nosso Lar, sem a citação de André Luiz, está em cima do Rio de Janeiro. Vocês acham que os habitantes ali, o pessoal que vive ali no RJ, eles olham para cima e falam assim, olha lá, o fulano passando, olha, a gente não enxerga. A não ser Divaldo Franco, que nem a habilitação ele tem porque ele vê os espíritos, né? Ele não pôde tirar a carta porque ele já não sabia quem era vivo ou morto na rua, ele ficava freando o tempo todo. Nós não temos essa mediunidade, e aí eu ainda falo, graças a Deus, porque eu só de ver os encarnados já está complicado, imagina como é que eu ia lidar com os desencarnados. Porque muita gente diz assim, nossa, que bênção, que bênção enxergar, então não é complicado. É complicadíssimo. Hein? Complicadíssimo. E aí, voltando em Cartas de uma Morta, que ela diz que os habitantes de Marte, quando uma pessoa desencarna, porque aí eles desencarnam para onde? Lá já é semimatéria, por isso que nós não enxergamos. Eles vivem em perispírito, então, talvez um perispírito menos grosseiro do que os habitantes de nosso lar. E aí, essa separação que eles têm é uma separação que dói menos, porque a comunicação com as pessoas que eles amam fica como se a pessoa tivesse viajado e ele liga para a pessoa lá no Japão. E a nossa aqui, a nossa ainda tem carta psicografada, mas é um pouco mais truncado. Nós visitamos nossos entes queridos por meio do sono, do sonho. Só que nós não lembramos. E por que Estela não lembra? Nós também temos nesse livro, Entre a Terra e o Céu, no capítulo Lar da Bênção, em que a senhora... Peraí, não é nesse livro ou no Libertação? Agora, é no Libertação. Não, é nesse livro, Entre a Terra e o Céu. A senhora perde uma criança e ela vai visitar essa criança no Lar da Bênção, que nada mais, nada menos, encontramos Meimei lá tomando conta. Quem que é a coordenadora dessa creche aqui? É a Meimei. Simplesmente a Meimei. Meimei.
puro amor. Então, as crianças ficam muito bem amparadas, né? Porque uma mãe terrena, ela diz assim, meu Deus, mas eu vou perder meu filho, só eu sabia cuidar dele. Aí você chega lá, a coordenação é pela MEI-MEI. Então, a mãe não lembra que passou o dia inteiro com o filho, porque essa saudade é necessária para que o vínculo deles aumente. Essa saudade faz com que na próxima existência, quando você pensar em brigar com a pessoa, só briga nada, eu sofri tanto quando eu fiquei longe, uma encarnação inteira dessa pessoa. Olha que coisa mais linda, gente, que é a justiça divina. Você passar uma reencarnação onde foi tirado de você um ser que você amava, tirado de maneira abrupta para ficar tão fortes dentro de você, que quando chegar na outra encarnação, você vai parar com briguinha besta. Tá brigando coisinha besta com a sua mãe, com seu filho, com seu irmão, com quem que você está fazendo isso? Na próxima encarnação, pode ser que seja separado de você a ponto de você parar com isso. Aí vem Oceander, nossa, que saudade que eu tinha de Oceander, que feliz. Daqui a pouco começa a vir as rusgas, é rusgas que fala, Oceander? Rusgas. Rusgas. Tem as rugas, né? Tem as rugas, e esses são rusgas. As contendas, os conflitos. Só que eu tenho uma saudade do Oceander tão grande dentro do peito que eu olho para ele e falo, não compensa brigar por isso, não. Esse é o nosso Deus de misericórdia. Imagina como entenderíamos a parábola, por exemplo, do servo infiel. Que quando o patrão pediu para ele, cadê o talento que eu te dei? O outro lá multiplicou, o outro ali dobrou o tamanho. E o teu? O meu não fiz nada. Porque fui imprudente, porque foi preguiçoso. Então me dá que até esse teu vai ser tirado. Como que a gente entende isso? Se existem tantos ricos perversos hoje, pessoas que você vê assim, eu já conversei com muitas pessoas entrando na doutrina, Sandra, não sei se você já conversou também, que eles descrevem, por exemplo, um parente ou um amigo, e falam assim, aquele ali não tem jeito, Sandra. Ele dá rasteira em todo mundo e ele está cada vez mais rico. E depois ainda desencarnou, desencarnou e não sofreu nada. Será que é nessa encarnação, então? A gente vai querer entender tudo o que vai acontecer na vida de uma pessoa aqui? Quando Deus vai pedir esse talento para ele, não pediu, morreu rico. Morreu rico, morreu fazendo coisa errada com todo mundo. E então essa parábola que Jesus contou, porque Jesus passou 3 anos evangelizando. Imagina, o governador do orbe vem, uma trabalheira danada para ele ficar do nosso tamanho, e aí ele passa 3 anos evangelizando e ele erra numa parábola. Errou porque eu conheço fulano ali que passou a vida rico, desfrutando de dinheiro, de boa vida, desencarnou mal, ainda desencarnou bem, assim, não sofreu. A gente quer que a pessoa sofra. O bem que a gente observa aqui, né? O que acontece, então? Quando vai ser tirado esse talento dele? Você tem certeza que na próxima existência pode ser que ele não vai nascer lá na África? Para dar valor no que ele tinha, para dividir. Quer ver um aprendizado bom para uma pessoa que é rica hoje não sabe compartilhar? Na próxima existência nasce dividindo a caminha com mais 2 irmãos. Você nem tem roupa. Olha, nós atendemos pessoas, e eu não digo que todas essas estão pagando uma encarnação passada, que muitos são pessoas que vieram aqui para nos dar exemplos, como o cego Bartimeu. Então, vocês imaginam que aí nasce aquela família que a gente atende, por exemplo, que não existe aqui em casa, existe uma repartição, não sei na casa de vocês, mas a organização do guarda-roupa das minhas filhas aqui é assim, esse lado é da Lívia e esse lado é da Lara. Nós atendemos famílias aqui em São José do Rio Preto, onde nem é tão grande a miséria como às vezes nós vemos no Maranhão, nesses lugares no Nordeste brasileiro. Aqui em São José do Rio Preto, a gente atende famílias que têm um guarda-roupa para 5 filhos ali. E é tudo junto. Peguei esse short aqui. De quem é esse short? É de todos. Não existe meu short, o short do meu irmão, esse daqui. Não existe essa separação. Pegou, usou. Tá lá. Isso se tiver guarda-roupa. Porque nós atendemos uma família que tinha uma cama sem colchão assim, que estava tudo lá em cima.
Aí, inclusive, uma amiga nossa falou assim, nossa, eu vou levar um guarda-roupa para essa família aí. Mas tava tudo assim, eles já faziam daquele jeito e tava bom. E a roupa de quem aqui? Não, vai pegando. Como a gente ia entender isso? Eu nasci numa família organizada, o outro ali não tem nem condição de ser organizado. Não tem condição. Como iríamos entender se não fosse a reencarnação? Como a gente ia entender amar ao próximo? Se não fosse a doutrina mostrar que amar ao próximo não é bom para o próximo, é bom para nós. Ah, então por que Jesus já não veio e não falou de reencarnação naquela época? Aí tem a conversa dele com Nicodemos no livro Boa Nova. Eles ainda não estavam prontos. E eles que a gente fala lá atrás, pode ser nós ainda não estávamos prontos. A Terra ainda não tinha condição de entender o Espiritismo. Porque ainda veio a mensagem há mais de 1900 anos depois de Cristo e ainda teve muito preconceito. Imagina se fosse Jesus que trazia tudo isso naquela época. Ainda de vez em quando ele dava umas pinceladas na reencarnação. E aí, com a reencarnação, então, nós conseguimos entender tudo isso e mais um pouco, e o amar o próximo fica mais vivo em nós, porque o próximo é nosso irmão, e sendo assim, se eu não fizer hoje algo para o próximo, com a condição que eu tenho, isso vai pesar para mim. Ontem mesmo eu estava lendo um trecho de um livro que existem duas riquezas bem aparentes no mundo, a intelectualidade e o dinheiro. Não adianta também, então, eu ficar lendo, discutindo, teorizando e não passando isso para frente. E não adianta eu ter dinheiro e também não ter compaixão. Isso tudo vai me ser tirado. O intelecto também. Ou vocês acham que uma pessoa que nasce com problema mental, que tipo de espírito é esse? Vasculha na mente dele. No livro Ação e Reação, a gente vê mudo, surdo e paralítico. Quando André Luiz faz uma auscultação, como que é o Sandro? Auscultação. Auscultação do espírito, ele vê lá um barão, todo orgulhoso, falando, eu mato mesmo. É o meu escravo mesmo. Estava lá, dentro daquele corpinho. Como eu vou entender isso se não for a reencarnação? Você vai se sentir, muitas vezes, injustiçado por Deus. E não tem vítima. Não tem justiça. Mas dói quando vem a lei. Dói. Então, eu quero que você entenda que está tudo sob controle. Então, não basta nem orar. Se está tudo assim, Deus está fazendo toda a justiça, por que eu vou orar? Nós vamos orar para nos equilibrar. Nós vamos orar para fortalecer os nossos propósitos e continuar dentro da lei. E pode ser que o nosso Deus de misericórdia olhe para você e não aplique a justiça, ele aplique a misericórdia. Pela minha oração, às vezes pelas suas propostas, suas novas propostas. Então, compensa orar? Muito. E é isso aí. Agora o Oceano vai trazer para nós outras reflexões. Nova era. Nova era. Estamos entrando numa nova era. Quando eu estava lendo esse texto, para estudar ele, para a gente falar aqui, eu me recordei, me veio uma imagem na cabeça, eu acho que deve ser alguma projeção, talvez como sugestão de algum amigo espiritual. Me veio a imagem de um leão sendo domado em um circo. Vocês imaginam, o domador ali, antes de colocar o leão para poder ser exibido em um espetáculo circense, hoje já está proibido no Brasil, ainda bem, né? Mas na época, quando era permitido, o domador ali tinha que primeiro domar o leão. Ele vinha lá da África, provavelmente, sim, quando não tinha nascido em cativeiro aqui no Brasil, ele vinha da África, importado ali, e chegava aqui uma fera. Qual que era o procedimento do domador ali? Ele tinha que primeiro usar uma força mais bruta, chicote, ameaças, né? Às vezes jogava um alimento, mas se o leão não obedecesse, ele era na base do chicote mesmo. E aí, conforme ia passando o tempo, o leão ia sendo domado, ia sendo, né, ali doutrinado pelo domador, ele
não tinha mais necessidade de receber mais aquela violência. E aí, com alguns comandos, aí usava aquele pauzinho, como se fosse uma varinha de pescar assim, para ir dando comando, ó, erga a patinha, faz assim, levanta, senta, deita e tal. E é isso que aconteceu conosco. Exatamente isso que a nossa humanidade experimentou ao longo das eras. Com Moisés, aí mais ou menos 3.000 anos atrás, a população tinha muito menos conhecimento do que hoje, portanto, era necessário que houvessem leis mais rígidas, houvessem procedimentos mais enérgicos, semelhante ao procedimento que era necessário o domador fazer com aquele leão. Hoje, com o entendimento, já estamos mais domados. Hoje somos feras mais domesticadas, vamos dizer assim. E aí, estamos então adentrando em uma era onde a informação, que também não é fácil de ser compreendida, aliás, ela é fácil até de ser compreendida, não é fácil de ser praticada, né? Passamos a experimentar hoje não mais o chicote, mas a disciplina. Hoje não estamos mais sendo chicoteados, mas sim estamos com aquele pauzinho que eu falei, aquela varinha que cutucando com vara, para poder nos dar comandos, nos dar orientações de qual caminho seguir. E a era cristã, que é essa nova era, como diz aqui o texto aqui de hoje, aqui, ó, a nova era, é uma era de entendimento, de raciocínio, de discernimento. Não mais precisamos ter medo de um Deus implacável, de um pai vingativo, de alguém que se magoa, se ofende, planeja até vingança contra nós. Isso não existe. Mas hoje a gente tem entendimento suficiente para poder absorver isso sem se corromper mais. Porque não vai mais acontecer de alguém falar assim, então quer dizer que Deus não vinga de nós? Então agora estou sossegado, agora eu vou deitar e rolar, vou fazer coisa errada mesmo, Deus não vinga mesmo? Deus não vinga, realmente. Aliás, nada do que acontece no mundo que a gente está vendo aí, nada disso é vingança divina. São tudo consequências dos nossos atos. Pandemia é vingança de Deus? Obviamente que não. Deus não vingaria jamais daqueles que ele mais ama, que são seus filhos. Mas ele criou uma lei de causa e efeito. Todos nós vamos ter que obrigatoriamente cumprir essa lei. Se hoje estamos experimentando uma dificuldade coletiva, maciça como essa, é porque é a nossa necessidade, é a resultante do nosso plantio. Então, tendo esse entendimento hoje, já dá uma tranquilizada a mais. Desculpem. Eu me tranquilizo muito mais, que eu sei que não tem nenhuma mão pesada em cima das minhas costas, ou em cima da minha cabeça, assim, me cutucando. Não. Toda dificuldade foi provocada por mim mesmo. Eu falo a mim mesmo, assim, dizendo até de maneira coletiva, porque eu faço parte da coletividade. E se eu não entendi isso ainda, eu continuo ainda com aquela atitude de individualismo, de materialismo, de egoísmo. Eu continuo, por exemplo, entrando em discussões estéreis, continuo me atritando com as pessoas de uma maneira improdutiva, eu continuo vivendo sem desejar o diálogo fraterno, sem desejar chegar num acordo. Então, é chegada a nova era, meus irmãos. A era da busca pela fraternidade, da busca pela compreensão mútua. Semana passada eu coloquei um vídeo do Gabriel Pensador no meu perfil. Quem não viu aí, depois pode entrar no meu perfil, Oceander Vez, que vê, tá lá o vídeo. O Gabriel Pensador começa o vídeo de uma maneira inusitada, mostrando o dedo do meio, para que quando as pessoas vissem aquela imagem do vídeo, falam, nossa, o que é isso, né? Eu vou abrir. Na página do Oceander ainda, o dedo do meio, vou abrir para ver. O que é isso aí? É briga? Mas ele fez isso só para chamar atenção. Ele trouxe um recado fabuloso. Um recado de total concordância com a nova era. Um recado de dizer mais ou menos assim, eu vou tentar resumir muito brevemente aqui. Vamos parar de ficar brigando com as pessoas, de criando separatismos, criando partidarismos, ideologias. Nós precisamos criar a ideologia do Cristo, da fraternidade, da compreensão, da busca pelo diálogo, do respeito.
Você pode não concordar com a pessoa, mas você não pode desrespeitar ela. Porque quando você busca o respeito e a concordância, busca então vamos chegar num acordo. É aí que o mundo progride. Enquanto nós estamos separados por muros que nós criamos, não estamos na nova era. Não adentramos a nova era. E a gente fica ansiando para que... E aí, estamos entrando no mundo de regeneração? Tem gente que me pergunta, e aí, Luciano, já estamos na regeneração? Eu falo, ainda não. Porque a coisa não é assim. Hoje, o mundo de provas e expiações. Daqui 2 segundos, o mundo de regeneração. Não tem esse degrau tão curtinho assim. O degrau é longo. O mundo de regeneração vai se completar mesmo quando não tiver mais esse caos que a gente observa, por exemplo. Essa separação de famílias por conta de política. Esse ódio entre amigos por questões ideológicas, que a gente vê aí o comprometimento está havendo até na área da saúde aí, por não haver essa concordância, cada um puxa a sardinha para o seu lado e o povo está se estrepando. Quando as coisas se encaixarem, todo mundo se unir, o mundo de regeneração vai começar a acontecer. A nova era aqui proposta por Kardec lá no ano de 1860 vai ter já entrado em vigor. Enquanto você estiver vendo aí, ó, essas discussões, essas coisas, não tem nova era. Porque eu não lembro de nenhuma passagem do Cristo onde ele estimulava que a gente entrasse em separatismo. Você já viu isso? Ele disse sim, que haverá separação de filhos com pais, né? Por questões assim, para que aqueles que não o quisessem seguir, então, infelizmente, teriam que se separar de pai e mãe, mas por questões de entendimento. Porque os seus princípios não podem mudar. Agora, sim, eu não posso tratar as pessoas como inimigos, porque somos todos irmãos. É difícil, nós estamos no momento dessa transitoriedade. Até então, há pouco tempo atrás, a gente matava um ao outro. Você não concorda comigo, eu te mato, está tudo resolvido, né? Pronto, é um inimigo a menos no meu caminho, eu vou então seguir minha vida adiante, porque eu não sei que existe negócio de mundo espiritual, para mim morreu, acabou, você vai para o céu, você vai para o inferno. Como era assim antigamente, era muito fácil. Bastava eliminar aquele que pensa diferente de você e pronto, estava resolvido. Aí quando vem o advento de uma doutrina, que é a doutrina, que é a terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus, que te explica que não adianta você eliminar os seus inimigos, que eles continuam seus inimigos lá no mundo espiritual. Eles vão ficar doidinhos para te pegar na hora que você puder chegar lá. Ou eles vão até, inclusive, querer te pegar e vão conseguir muitas vezes, enquanto você estiver encarnado também. Nosso amigo Luiz Carlos Barros Costa, valiosíssimo orador espírita da cidade aqui de Fernandópolis, que a gente tem um grande carinho e admiração, ele sempre diz nas preleções dele, que eu nunca esqueço, que inimigo bom é aquele inimigo bem tratado, aquele que você sabe onde ele está, onde ele mora, ele está encarnado. Se ele estiver doente, você ficou sabendo que ele está doente, compra uns remédios, manda entregar lá na casa dele, para ele ficar bem mesmo. Porque se ele desencarnar, meu irmão, você está enrolado, hein? Bem por aí. Se ele te pegar, torce para os teus inimigos desencarnarem bem depois de você, viu? Isso tudo é uma maneira alegórica, uma maneira agradável de enxergar essa interpretação dessas ocasiões, dessas circunstâncias, para poder nos ensinar que nós somos espíritos imortais. Não tem eliminação de pessoas. Você não mata ninguém. Você pode até lá dar um tiro, você vai matar o corpo da pessoa, mas o cara vai vir te pegar implacavelmente, porque ele não morre, o espírito dele não morre. Nem o dele, nem o seu, nem o de ninguém. Não morreu nem o espírito até hoje. Tem uma frase de um pensador catarinense chamado Huberto Holden. Não é Humberto, não tem o M, não. É Huberto, Huberto. Huberto Holden. Ele diz assim: até hoje ninguém morreu. Eu acho fabulosa essa frase. Porque ninguém morreu mesmo. Só morre corpo. Corpo morre. Mas o corpo nem morre, não é o corpo morre, ele se transforma. Ele volta a virar adubo, ele vira matéria orgânica, ele vai se renovar, ele vai transformar ali a terra no ambiente em que ele fica, para ser um dia sugado por plantas, que vão continuar esse ciclo interminável. Essa mão minha aqui, ó, já foi terra. Já fez parte de outros corpos, de outros animais, de outros seres humanos. Hoje ela veio
eu consegui acumular ela aqui, ela veio, essa composição química que se transformou em uma mão. Mas um dia essa mão vai voltar a ser terra de novo. Então, tendo esse entendimento, abre um leque de opções na nossa mente. Pelo menos na minha aqui, abriu uma, vamos dizer assim, uma super, mega, ultra gaveta, que agora eu olho e falo, nossa, eu estava olhando, eu pensei que era uma gavetinha desse tamanho, que eu podia guardar só esse mouse aqui lá dentro. Ó. Agora, veio a doutrina espírita e nos esclareceu que a minha gaveta é do tamanho dessa casa agora, eu enxergo as coisas de uma maneira muito melhor. A nova era me faz entender que eu sou espírito imortal, que eu preciso me unir com as pessoas, eu preciso cultivar mais respeito, eu preciso me respeitar como espírito, como individualidade. Eu preciso entender que Jesus não é um profeta só, não é um cara para ser adorado. Jesus trouxe uma revelação para salvar a nossa existência de uma tragédia, de você planejar uma encarnação durante tantas décadas. Algumas pessoas planejam por séculos uma encarnação. E aí chega aqui, estamos em execução desse projeto, desse grandioso, desse grande projeto que é estar aqui encarnado, e a gente se perde em questões absolutamente mundanas, infelizes, mesquinhas. Não, porque o negócio meu aqui é o seguinte, eu sou aqui do estado de São Paulo, aqui, ó, eu sou branco, eu sou negro, eu sou... Você não é nada, você está. Eu não sou Oceander, eu estou Oceander. Eu não sou o homem, eu estou o homem. Quando a gente entender que nós não somos, nós estamos, que tudo que você está vivendo hoje pode, de uma hora para outra, acabar. Quantas pessoas você ficou sabendo aí que desencarnaram recentemente? Você acredita que essas pessoas imaginavam um mês atrás que elas iriam desencarnar? Ninguém imaginava isso. Eu não imagino, por exemplo, talvez semana que vem eu não esteja mais aqui. Não imagino isso. Para mim que eu vou viver até os 90, 100 anos de idade, né? É o meu desejo. Mas talvez não, talvez semana que vem ou a Estela faz esse programa aqui sozinha ou ela vai ter que arrumar alguém para fazer com ela, talvez. Então, meus amigos, eu não falo isso para assustar ninguém, não. É para dar dimensão dessa nova era aqui, ó. A nova era é a era do entendimento, é a era da consciência, é a era da verdadeira aquisição de valores. Eu não apenas sei o cristianismo, eu passo a vivenciar ele. Senão não tem nova era. Senão eu continuo lá no pensamento antiquado, de que morreu, acabou, inimigo bom é inimigo morto. Você morreu é assim. Morreu, acabou, gente. Não tem volta não, tá? Ou é céu ou é inferno, você se vira lá. Ou você toca a harpa pro resto da vida, dos milênios aí, ou você queima lá no fogo do inferno. Gente, isso não existe. Me perdoem quem pensa assim, mas isso não existe. Deus não seria tão infantil assim. Eu que sou humano, muito pequeno, se o Chico se falava um cisco, né? Eu não sou nem um projeto de cisco do Chico. Eu não seria tão insano de fazer uma criação tão volumosa, tão rica como é a criação de Deus, e iria resumir ela a uma banalidade de céu e inferno. Eu não seria capaz de fazer uma tolice dessa. Vocês imaginem se Deus faria isso. Meus irmãos, somos imortais. Estamos aqui em aprimoramento. Estamos aqui para ajudar um ao outro. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. E aprende com quem está dando mais. Porque um dia você está dando menos hoje porque você tem menos. Mas um dia você vai ter mais também. Então você olha com quem está dando mais, olha para cima, para quem está momentaneamente acima de você e aprende. Fala, o dia que eu estiver acima, eu também vou fazer isso. Hoje eu sou fraco, mas quando eu for forte, eu vou ajudar os mais fracos. Porque quando eu estou aqui agora na minha fraqueza, eu adoro quando algum forte vem e me ajuda, não é assim? Você não adora? Que alguém que tem mais conhecimento que você te ajude? Alguém que tem mais matéria que você te dê um pouco de matéria também? Para te tirar de algumas enrascadas e de algumas dificuldades. Então a gente vai percebendo essas coisas para a gente aprender. Quando a gente está numa situação pior, a gente aprende com quem está na situação maior e vice-versa. É esse jogo de trocas, idas e vindas. Estamos momentaneamente fortes, estaremos fracos logo ali adiante.
para todo mundo experimentar todas as circunstâncias. Não existe nada que seja engessado, concretizado. Tudo é muito volúvel, muito vulnerável. E essa vulnerabilidade nos faz ter essa facilidade de assimilação dessas questões. Por eu saber que é possível que semana que vem eu não estarei mais aqui, me faz viver hoje com uma garra, com uma vontade de estar aqui que você não faz ideia. Porque se eu tivesse certeza que eu vou morrer só com 100 anos de idade, eu ia dar uma relaxadinha. Falar, estou com 43, tem mais 67 anos ainda pela frente. Não, 57 anos pela minha frente ainda. Não vou preocupar com muita coisa, não. Eu vou viver até os 100, tenho certeza disso. Então, não ter essa certeza é uma maravilha. Porque eu estou sempre pensando que hoje pode ser o meu último dia. E isso me faz viver intensamente. Não só assim, respeitando mais as pessoas, mas respeitando a minha vida, respeitando o que eu vou comer, porque eu quero cuidar bem do meu corpo hoje. Respeitando o que eu vou pensar, como eu vou agir, como eu vou tratar as pessoas. A nova era, meus irmãos, é a nova era do entendimento. Você não precisa mais de chibatada, não precisa mais de ser chicoteado. Você tem discernimento. Nós temos discernimento, nós temos informação. Isso é uma bênção na nossa vida. Certo? Semana que vem, então, estaremos aqui para falarmos a respeito da bênção do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus vem dizer para nós que o meu reino não é deste mundo. Então você já fica convidado de antemão, para a gente dar continuidade a essa abençoada oportunidade do estudo. O estudo que nos transforma, não nos torna religiosos apenas, conhecedores. Não, é para nos tornar felizes, empolgados, esperançosos, cada vez com mais fé na confiança, com mais fé na providência divina. Quanto mais fé você tem, mais ligado com Deus você está. Mais saudável é o teu corpo, melhores são as suas aspirações mentais, mais empolgado com a vida você vai ser, mais consciente com tudo. E o Luciano Praciano tá me zoando aqui já, para variar, vou até colocar aqui o comentário dele. Esse Luciano aí, eu vou te falar, vou mandar prender ele. Quando eu disse que eu vou durar até o 100, a Estela se assustou. Você vai aguentar aí até o 100, não vai? Fazer o quê, né, Lu? Na alegria, na tristeza, na beleza. Aguenta aí, hein, Estela? Já pensou? Bom, gente, brincadeiras à parte. Vamos finalizar aqui então, convidando todo mundo para o nosso momento aqui da prece, momento final aqui, para a gente dar as nossas considerações finais e fazer um convitinho para vocês aqui hoje, daqui a pouquinho depois da prece, um convite para hoje à noite, 9h30 da noite, tá? Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos por tantos esclarecimentos, por tanta luz em nosso trajeto, em nosso caminho. Nos sentimos hoje, mestre, mais confiantes, mais renovados, mais fortalecidos para a nossa jornada terrena, onde cada vez mais, adquirindo conhecimento e levando ele para a prática, nos sentimos mais felizes. Nos sentimos mais respondidos às nossas aspirações. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por nos enviar esses mensageiros divinos, que trazem a nós a paz que nós tanto buscamos. Mesmo diante das adversidades que todos hoje sabemos que são consequências das nossas ações, do nosso plantio equivocado, mestre. Mas temos a certeza que mesmo nós tendo plantado algo que não seja do nosso agrado, temos o teu respaldo, temos a tua proteção, para que façamos a colheita, às vezes, de espinheiros, mas que quando machucaremos, então, as nossas mãos, ao pegarmos esses espinheiros que plantamos, sabemos que o Senhor virá com a medicação adequada para nos curar dessas perfurações, então, que tivemos. Sempre consequência das nossas escolhas equivocadas. Senhor Jesus, nos ajude, nos ensine, continue nos fortalecendo para que não mais plantemos espinheiros, para que plantemos, sim, algo que seja agradável de ser colhido,
algo que nos traga perfume, nos traga beleza, nos traga suavidade, quando formos então colher. Que não mais nos machuque, mas que nos fortaleça. Que possamos dia a dia, Mestre, nos transformarmos em pessoas cada vez mais semelhantes à Tua presença aqui entre nós. Cada vez mais amáveis, mais fraternos, mais preocupados com o bem de todos. Que sejamos uma pequena centelha que seja, no ambiente em que vivemos, na nossa família, na nossa sociedade. Que possamos ser estímulo, ser esperança, ser fé, ser renovação, ser alegria, ser gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado por estar conosco. Obrigado aos amigos espirituais desse trabalho, que nos traz tantas alegrias, tantos amigos valiosos espalhados mundo afora, e que juntos conosco nessa corrente do bem, fazem com que cada dia mais nos sintamos fortalecidos para continuar nossa jornada terrena de uma forma mais sólida, mais fraterna, mais confiante. Obrigado, Deus, nosso Pai, por nos ter criado assim, capazes de fazermos as nossas escolhas. Obrigado, amigos espirituais, que nos dedicam tanto tempo de suas existências, que mesmo sabendo nós que somos todos imortais e não temos prazo de validade, dedicam a nós tanta gentileza, tanto carinho, tanto acompanhamento, que sem eles seria para nós impossível que a nossa caminhada aqui obtivesse o mínimo de êxito. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir estar aqui nesse trabalho. Obrigado aos irmãos da Rede Amigo Espírita. Obrigado a essa grande pleiade de benfeitores que nos proporcionam incontáveis condições para que estejamos aqui todas as semanas. Obrigado, Senhor Jesus. Permita-nos estar aqui na próxima semana, cada vez mais confiantes, com mais entusiasmo, com mais alegria, com mais esperança, com mais fé, e que possamos nesse momento direcionar uma vibração positiva a todos os enfermos do nosso planeta, em especial aqui do nosso Brasil, que clama por socorro, clama por vacinas, por imunização. Direcionemos boas vibrações aos profissionais de saúde esgotados, cansados, exaustos, que eles tenham força e revigoramento. E a todos nós, que possamos ajudar os familiares, os enfermos, os doentes, ajudar com nossas orações, com nosso positivismo, fazendo a nossa parte, colaborando para que diminua a incidência e a propagação desse vírus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco. Na tua bênção, Mestre, que assim seja.